Então hoje comentaremos um pouco sobre a mensagem que Nossa Senhora transmitiu em Medjugorje para toda a humanidade. Ela diz assim: queridos filhos, agradeço a Deus por cada um de vocês. De modo particular, filhinhos, obrigada por terem respondido ao meu chamado. Eu os preparo para novos tempos, para que vocês sejam firmes na fé e perseverantes na oração, para que o Espírito Santo possa operar por meio de vocês e renovar a face da terra. Rezo com vocês pela paz, o dom mais precioso. Também, se Satanás quer a guerra e o ódio. Vocês, filhinhos, sejam as minhas mãos estendidas e caminhem orgulhosos com Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Me chama a atenção nesta mensagem, a primeira coisa, é a maternidade de Nossa Senhora. Muitas vezes, quando chegamos numa casa de família, quando o marido está com problema do alcoolismo, e chega em casa alcoólatra, ou o filho chega em casa numa situação um pouco alcoolizada ou com droga ou com alguma coisa, é normal que a mãe ou o pai, no caso se for um filho, vai começar a chamar o filho ou o marido e vai brigar com o marido. De novo está bêbado. De novo chega em casa nessa situação. Maria, ela não faz assim. Ela primeiro inicia: queridos filhos, agradeço a Deus por cada um de vocês. De modo particular, filhinhos, obrigado por terem respondido ao meu chamado. Eu acredito que se cada um olhar para a sua vida, vai ver que não vive exatamente da forma que Maria vem nos ensinando nesses 38 anos em que ela nos transmite as suas mensagens, em que ela procura nos educar. Não obstante, ela agradece, ela incentiva, ela dá um incentivo. Obrigado por estarem me escutando, obrigado por estarem respondendo ao meu chamado. Porque se nós temos já de início um ânimo, se alguém acredita em nós, se alguém acredita em mim, eu me esforço, eu tenho ânimo para lutar contra o pecado, para mudar de vida. Eu tenho ânimo para procurar resolver ou organizar alguma coisa na minha vida. Agora, se a primeira palavra que vem é sempre uma palavra negativa, de novo, você vem aqui bêbado, de novo vem nesse estado, de novo você não reza, de novo vocês não escutam as minhas mensagens, nós ficamos meio sem ânimo. Porque por mais que a nossa vida, por mais que nós nos empenhamos, às vezes não conseguimos. Agora, se ela nos incentiva, agradeço, porque vocês estão se esforçando, estão se empenhando. Então, aquele que não se esforça tanto, ele vai falar: olha, ela está acreditando em mim, ela está comigo, então vou procurar, a partir de agora, mudar alguma coisa na minha vida, colocar um pouco mais de oração. Vou procurar este mês olhar com mais carinho para essa mensagem. É o que Maria está fazendo conosco, vem fazendo conosco nesses 38 anos em Medjugorje. Ela não nos coloca medo, não fala, se não rezarem vai acontecer isso, vai vir a desgraça, vai vir isso e aquilo. Ela apenas fala: rezem, porque o mal está à espreita. Rezem, porque se não rezarem, pode acontecer coisa pior. Mas é sempre o incentivo que ela nos dá.
Então, primeiro, ela nos agradece. Agradeço a Deus por cada um de vocês. Cada um em especial, em particular. Não por todos vocês, mas por cada um de vocês. Eu agradeço por cada um de vocês. De modo particular, por filhinhos, obrigada por terem respondido ao meu chamado. E é claro que se estamos aqui hoje, é porque queremos responder ao seu chamado. Por mais que muitas vezes os obstáculos, as dificuldades da vida nos impeçam ou nos atrapalham para vivermos estas mensagens da forma em que Nossa Senhora gostaria que vivêssemos. E ela vai continuar. Eu os preparo para novos tempos, para que vocês sejam firmes na fé e perseverantes na oração. Então, primeiro ela agradece, e depois ela está dizendo que ela está nos preparando para novos tempos. Quer dizer que virá um tempo diferente do que nós estamos vivendo. Virá tempos em que nós precisaremos ser firmes na fé, em que nós precisaremos perseverar na oração, porque senão nós cairemos, se não formos firmes na fé, se não formos firmes na oração. Então, se nós já reclamamos de hoje, devemos nos preparar, parar de reclamar, procurar viver essas mensagens, porque ela está dizendo, olha, o que eu estou pedindo, o que eu estou fazendo com vocês é uma preparação, não para agora, mas para um tempo que virá, em que vocês deverão ser firmes, em que vocês precisarão perseverar na oração. É por isso que muitas das mensagens ela disse, rezai, rezai, rezai. Vocês rezam poucos. Por quê? Porque precisamos aprender a perseverar. Não é que num momento, de um dia para o outro, nós aprenderemos a perseverar na oração. Se hoje, qualquer coisinha, uma doença, uma preocupação, se qualquer coisinha que acontece na nossa vida, nós abandonamos a oração, não é que quando chegar aquele tempo, nós saberemos perseverar. Nós temos que aprender a perseverar hoje. Temos que ser perseverantes hoje. Perseverantes na oração. Aumentar a nossa fé. Não é questão de sentimento. Eu sinto Deus. Eu quero sentir a Deus. A fé não é sentimento. A fé é uma certeza. Nós devemos nos desapegar aos sentimentos, que são bons alguns, mas outros são maus, porque acabam nos afastando de Deus. A fé é algo maior do que o sentimento, é uma certeza. A certeza que Deus está aqui no meio de nós, que Nossa Senhora está aqui no meio de nós. Às 5h40 se tocou o sino, porque a Visca, quando esteve aqui em 2001, se não me falha a memória, ela viu que Nossa Senhora descia lá de cima e abençoava todo o nosso terreno e as pessoas que estavam aqui. A única que viu foi a Visca. Agora, pela fé, e ela disse, Maria disse, a Nossa Senhora disse à Visca, que todos os dias às 5h40 ela estaria presente aqui no nosso mosteiro, como ela está presente em Medjugorje. Agora, muitos podem até sentir a presença de Nossa Senhora, outros podem não sentir, mas o que garante que ela esteja aqui é a fé, não é o meu sentimento. É a fé, é a confiança nesta mensagem que a Visca nos transmitiu, de que ela estaria presente aqui,
Então, às 5h40, quando nós estávamos entrando com a imagem, no final da procissão que começou a tocar o sino, Nossa Senhora estava nos abençoando, estava aqui presente como está em Medjugorje. E eu não duvido nada se ela continua ainda presente aqui conosco. É a fé que nos garante essa presença de Deus. Os protestantes, por exemplo, não têm fé na Eucaristia. É a nossa fé que nós temos na Eucaristia. Não é que nossa fé vai transformar aquele pão em corpo de Cristo, porque é Jesus Cristo que transforma o pão, a transubstanciação. Independente se eu acredito ou não. Agora, o eu acreditar ou não era um benefício meu. Agora, ali, no corpo, no sacrário, está o próprio Cristo. Se alguém não acredita, sinto muito, não tem fé. Mas Jesus Cristo está lá. Está lá. Mesmo se você não sente, mesmo se você não percebe, mas Ele está lá. A fé me garante isso, a igreja me garante isso, a palavra de Deus me garante isso. Então não é um sentimento que eu devo seguir, é a fé, é confiar em Deus. Por isso que nós estamos sendo preparados por Nossa Senhora para esse tempo onde deveremos viver pela fé, viver na perseverança da oração, para que o Espírito Santo possa operar por meio de vocês e renovar a face da terra. A oração nos abre a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, e através de nós, o Espírito Santo pode renovar a face da terra. Se o Espírito Santo hoje não renova a face da terra, é porque tem poucos que estão abertos ao Espírito Santo de Deus. Tem poucos que rezam como deveria rezar. E Deus é capaz de, pelo Espírito Santo, por meio de nós, renovar a terra, renovar a face da terra. E aqui é interessante porque se nós vemos a situação do mundo com os olhos humanos, falamos, o mundo está caminhando por uma perdição. E Nossa Senhora vem dizer que não. Vem dizer que o Espírito Santo vai renovar a face da terra. Quer dizer, tudo está na mão de Deus. E em um determinado momento, em um determinado tempo, Ele vai pedir para nós a fé. Pedirá para nós a perseverança. E vai enviar sobre nós, com mais força, o Espírito Santo de Deus para renovar toda a face da terra. Então o mundo não está perdido. Porque Deus tem tudo no seu controle. Sempre teve. Sempre teve. Rezo com vocês pela paz, o dom mais precioso. Devemos rezar pela paz. Nossa Senhora está conosco rezando pela paz, o dom mais precioso. Nós rezamos para tanta coisa, rezamos para muitas coisas que são nossas, são minhas, mas não rezamos pelo mundo, pela paz no mundo, para que se cessem as guerras. É sempre a nossa oração, é sempre uma oração mais egoísta. E não é uma oração aberta a toda a igreja, a todo mundo. E Nossa Senhora vem dizer, estou rezando com vocês pela paz. Rezem comigo pela paz. Parem de ficar pedindo coisas pequenas. Rezem pela paz, porque Deus tem tudo na sua mão, vai renovar a face da terra. Nós devemos fazer o quê? Rezar.
confiar em Deus, ser firmes na fé. Também, vai continuar ela, eu rezo com vocês pela paz, o dom mais precioso, também se Satanás quer a guerra e o ódio. Aqui está a perseverança de Nossa Senhora. Apesar de parecer que o inimigo está vencendo, apesar de o inimigo semear a guerra, o ódio, ela continua rezando conosco pela paz. Ela continua perseverante na oração. Nos ensina a ser perseverante. Então, pode as coisas estarem caminhando de uma forma não muito boa, mas devemos continuar rezando. Devemos continuar confiando em Deus. Não devemos desistir, parar no caminho, achar que não tem mais jeito. Porque Deus é capaz de transformar as coisas de um momento para o outro. Vocês, filhinhos, sejam as minhas mãos estendidas e caminhem orgulhosos com Deus. Nossa Senhora está pedindo para que nós sejamos aquelas mãos estendidas, quer dizer, que nós procuremos abraçar aquilo que ela está fazendo e transmitir aos outros, trabalhar pela paz, trabalhar para divulgar essas mensagens, trabalhar para que as mais pessoas conheçam o amor de Deus, que não sejamos só egoístas, procurando viver a nossa vidinha, mas somos as mãos estendidas de Nossa Senhora. Onde Nossa Senhora não pode chegar, nós somos aqueles que estão levando a palavra de Deus, estão levando a mensagem de Nossa Senhora. Como mãe, não como arrogantes, assim como ela quer, como ela nos pede, sempre com carinho de mãe, sempre com paciência, sempre com delicadeza. Nós somos aqueles que chegam aonde ela não chega, aonde eles fecham as portas para a palavra de Deus, nós somos capazes de chegar. Seja no trabalho, seja no ônibus, seja na praia, seja em qualquer lugar. Nós somos chamados a sermos as mãos estendidas de Nossa Senhora. E caminhem com orgulho com Deus. É interessante porque hoje se fala muito em orgulho, mas se fala sempre naqueles orgulhos que não levam a nada, orgulhos que destroem a humanidade. O orgulho gay. Não estou sendo contra as pessoas que são homossexuais, mas eles saem pela rua dizendo orgulho gay. E nós cristãos, nós católicos, nós que temos o dom precioso de Jesus Cristo conosco, nós nos escondemos. Nós deixamos que as pessoas tirem os sinais da fé de nós mesmos. Tem lugar de trabalho que você não pode colocar um crucifixo. E nós aceitamos tudo pacificamente. Não temos orgulho de Deus. Não temos orgulho de ser cristãos. Não temos orgulho de ser católicos. Porque vivemos de qualquer jeito. Vivemos assim e assim. Então, quando saímos, se dá para eu viver alguma coisa, eu vivo. Mas se não dá, paciência. Mas não deve ser assim. Se entrar um homossexual aqui, ele vai querer fazer o direito dele, ele vai querer mostrar que ele é homossexual, se ele tem orgulho LGBT. Se entra uma abortista aqui, ela vai querer defender o aborto aqui dentro.
E nós não somos capazes de ir nos lugares deles e defender a nossa fé. Não somos capazes de ir no nosso trabalho e defender a nossa fé, a palavra de Deus. Porque não temos orgulho de sermos católicos, de sermos cristãos. Porque temos medo de perder a nossa vida. E o Senhor, Ele diz o quê? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Não é que devemos lutar com armas, confrontar, colocar a nossa vida em risco, mas devemos procurar mostrar a nossa fé, não ter medo, não nos esconder. Devemos ser firmes. Como seremos firmes na fé se nós temos medo de falar para um que é abortista que eu sou contra o aborto porque sou católico, porque sou cristão, porque eu confio na palavra de Deus? Maria nos educa a ser firmes na fé, nos educa a ser firmes na perseverança, na oração. Ela está nos preparando e nos convida a sermos orgulhosos. Nós temos o dom mais precioso deste mundo, a fé. Temos Jesus Cristo, temos Nossa Senhora, que reza conosco, que caminha conosco, com cada um de nós. Nós podemos estar no meio de inimigos, mas nós nunca estaremos sozinhos, porque Nossa Senhora está conosco, porque Deus está conosco. E devemos e podemos e devemos acreditar nessa palavra de Deus, acreditar nessa palavra da mensagem de Nossa Senhora, acreditar que ela está conosco e não ter medo, enfrentar a realidade deste mundo, para que o Espírito Santo renove a face da terra. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Maria, ela inicia agradecendo e termina agradecendo. Que nós possamos corresponder a esse chamado de Deus. Esse chamado de Deus que nos faz por meio de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela diz que ela está nos transmitindo essa mensagem porque ela tem a permissão de Deus. Deus permitiu que ela viesse. Então agradecemos a Deus e procuremos não ficar presos às nossas imperfeições. Mas Maria, ela nos agradece porque ela acredita que nós somos capazes de nos converter, somos capazes de vivermos na fé, somos capazes de vencer aquela preguiça, aquela avareza, aquelas dificuldades que que nos levam a abandonar a fé, nos levam a abandonar a oração. Que Nossa Senhora permaneça conosco neste dia e que nós, chegando em casa, possamos transmitir esta paz, transmitir tudo o que nós escutamos aqui para os nossos familiares. Levemos para nossas casas a paz de Cristo, a paz de Deus que Nossa Senhora está nos dando e que Nossa Senhora nos está pedindo, para que nós possamos ser orgulhosos de Deus e permanecer com Deus. Que Deus nos ajude por meio de Nossa Senhora a vivermos essa mensagem.